Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta aos estudos das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. E o tema de hoje é a resolução número 268 de 2008. Em conjunto com essas resoluções, duas outras nós vamos citar. Primeiramente, a resolução 614 de 2016 e ainda a resolução 626 de 2016. Tá certo? Então nós vamos tratar sobre essas resoluções no tema do nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam que lá no site eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 500 questões comentadas sobre legislação de trânsito e legislação especial da Polícia Rodoviária Federal. Esse nosso curso está totalmente alinhado com o seu edital. Então são duas disciplinas, 500 questões comentadas em vídeo. Passe lá, o valor está muito legal, tenho certeza que vai ser uma oportunidade de revisão para a prova. Vamos então falar sobre a resolução. O artigo 1º fala que esta resolução ela será aplicada para os veículos mencionados no inciso 7 do artigo 29 do Código de Trânsito, em que esses veículos poderão utilizar luz vermelha intermitente e dispositivo de alarme sonoro. Coloquei aqui uma imagem para vocês, para mostrar que tipo de iluminação de luzes que nós estamos falando, né? Quais são os veículos que poderão utilizar essas luzes vermelhas intermitentes e dispositivos de alarme sonoro? Olha só o que diz o Código de Trânsito. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, os de polícia, que está mostrado aqui acima, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Nós estamos falando desses veículos. Além de prioridade de trânsito, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Mas veja, não é de forma absoluta. Quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Então, o que pode cair na sua prova é que esses veículos, de forma absoluta, gozarão de estacionamento, livre estacionamento e parada? Não, eles deverão estar em serviço de urgência e devidamente identificados. Daí essa identificação se dará por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha. A resolução de número 626 de 2016 inseriu outros veículos que também terão essa livre circulação, estacionamento e parada, que são aqueles de transportes de presos. Então, como forma de atualizar vocês, os veículos de transporte de presos também, de acordo com a resolução 626 de 2016, gozarão de livre circulação, estacionamento e parada. Tá certo? Parágrafo 1º do artigo 1º da resolução 268. A condução dos veículos somente se dará sob circunstâncias que permitam o uso das prerrogativas de prioridade de trânsito e de livre circulação, estacionamento e parada, quando em efetiva prestação de serviço de urgência que os caracterizem como veículos de emergência, estando neles acionados o sistema de iluminação vermelha intermitente e alarme sonoro. Tá? Então, nós estamos falando aqui de quais veículos estarão sob essas prerrogativas. Ou seja, eles deverão estar, primeiramente, em efetiva prestação de serviço de urgência e caracterizados como tais, como nós mencionamos lá no artigo 29, inciso 7, do CTB. Entende-se por prestação de serviço de urgência os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência em circunstâncias que necessitem de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá grande prejuízo à incolumidade pública. Aqui no parágrafo 2º do artigo 1º, nós temos o conceito de prestação de serviço de urgência. É algo que necessita de um atendimento rápido, célere, breve. Caso contrário, teremos prejuízo à incolumidade pública. Entende-se por veículos de emergência aqueles tipificados
no inciso 7 do 29, inclusive foi inserido também aqueles que são destinados a serviços de emergência decorrentes de acidentes ambientais. Tá? Então, além de todos os veículos que nós citamos, Corpo de Bombeiros, Polícia, transporte de presos, nós também vamos inserir aqueles de serviços de emergência decorrentes de acidentes ambientais. Considera-se veículo destinado a socorro de salvamento difuso aquele empregado em serviço de urgência relativo a acidentes ambientais. Tá? Então, quando falarmos aqui em socorro de salvamento difuso, estamos abordando aqueles serviços de urgência relativos a acidentes ambientais. O artigo 3º ele falará sobre os veículos de serviços de utilidade pública. Estes também estarão protegidos por esta resolução. Eles serão identificados pela instalação de um dispositivo não removível de iluminação intermitente ou rotativa e somente com luz amarelo-âmbar. Então vamos imaginar que aconteceu uma chuva muito forte, um vendaval e um poste de iluminação pública caiu. Nós temos veículos de utilidade pública que vão regularizar aquela situação, que precisam, por exemplo, parar no meio da pista de rolamento para poder resolver o problema. Esses veículos de utilidade pública, neste caso, estarão identificados por essa luz amarelo-âmbar, nessa iluminação intermitente. Tá? Então, os veículos prestadores de serviços de utilidade pública também estarão protegidos por essa resolução. Aí o parágrafo 1º do artigo 3º menciona que tipos de veículos prestadores de serviço de utilidade pública que nós estamos falando. Por exemplo, os de manutenção e reparo de redes de energia elétrica, que eu acabei citando o exemplo, água, esgotos, gás combustível, os que destinam a conservação, manutenção e sinalização viária, quando a serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário, os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública, os veículos especiais destinados ao transporte de valores, aqueles carros forte, os de escolta, os de recolhimento de lixo, os destinados à manutenção e estabelecimento dos sistemas das linhas e estações metroferroviárias. Esse inciso 7 ele foi inserido em 2016 pela Resolução 614. Lembra que eu ia mencionar duas resoluções? A 626, que inseriu também o transporte de presos, protegido por essa Resolução 268, e a inserção do inciso 7 no parágrafo 1º do artigo 3º, dando uma maior abrangência desses veículos prestadores de serviço de utilidade pública. A instalação do dispositivo dependerá de prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, onde o veículo estiver registrado, que fará constar no certificado de licenciamento anual, no campo Observações, um código abreviado na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, esses veículos estarão identificados também no certificado de licenciamento, no campo Observações, veículos com essa iluminação intermitente e a que eles estão destinados. Os veículos gozarão de livre parada e estacionamento, independentemente de proibições ou restrições da legislação de trânsito, ou através de sinalização regulamentar, quando se encontrarem em efetiva operação no local de prestação de serviços, devidamente identificados pela energização ou acionamento do dispositivo luminoso e utilizando o dispositivo de sinalização auxiliar que permita aos outros usuários da via enxergarem em tempo hábil o veículo prestador de serviço de utilidade pública. Então, eles deverão estar prestando serviço de emergência, serviço de urgência, e devidamente sinalizados pelo dispositivo de iluminação. Fica proibido o acionamento ou energização do dispositivo luminoso durante o deslocamento do veículo, exceto nos casos previstos nos incisos 3, 5 e 6 do parágrafo 1º. Tá? Então, 3, 5 e 6. 3, socorro mecânico de emergência. 5, escolta. E 6, recolhimento de lixo. Então, veja só, nesses três casos,
poderá os veículos utilizar esses mecanismos de iluminação pública. Veja, parágrafo único. Durante o deslocamento, quer dizer que, no caso de transporte, no caso de escolta, por exemplo, poderá utilizar dessa iluminação no próprio deslocamento. Recolhimento de lixo, também, principalmente à noite. No caso do inciso 3, socorro mecânico de emergência. Então, nesses casos, é possível utilizar desse mecanismo de iluminação no próprio deslocamento. Inobservou as disposições da resolução, o que será aplicado? O artigo 230, incisos 12 e 13. Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido, ou com equipamento de sistema de iluminação e de sinalização alterados, é uma infração grave, multa e medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Tá? Então, acarreta multa conforme 230, incisos 12 e 13. A gente então fecha a resolução 268 de 2008, alteradas pelas 614 e 626 de 2016. Qualquer dúvida, basta nos procurar por esses meios aqui das redes sociais. Curtam o vídeo, incentive aqui o professor, desejo a todos bons estudos e até a próxima resolução. Tchau, tchau.